Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai trabalhar com modelos tradicionais de concorrência, com o objetivo de revisar e tomar como ponto de partida para a gente poder discutir posteriormente as formas de estruturação de mercado em estruturas de oligopólio. Bom, o objetivo da aula é revisar os modelos tradicionais de concorrência e apontar alguns problemas teóricos, né, que são justamente objeto de discussão da economia industrial. E nessa aula especificamente a gente vai trabalhar revisando aí o modelo de concorrência perfeita, que geralmente é o tipo ideal com o qual a gente compara outras estruturas do mercado. Depois a gente vai trabalhar com monopólio e com esse conceito, né, também já antigo, de concorrência monopolística, que são as formas mais convencionais aí de lidar com estruturas de mercado e com formas de concorrência entre os competidores em determinados mercados. Bom, vamos começar pela concorrência perfeita, que, do ponto de vista teórico, né, mesmo os teóricos neoclássicos reconhecem que não se trata aí de um modelo realista das economias de mercado, mas ele serve aí como um tipo ideal com o qual a gente se compara, né, os tipos mais realistas de concorrência, no sentido de avaliar, né, qual a eficiência, a capacidade, né, de emprego adequado dos fatores de produção e de atender às demandas da sociedade quando a gente tem outras estruturas que variam com relação a esse tipo ideal. Então, basicamente, a gente compara monopólio, concorrência monopolística e mesmo oligopólio, que a gente vai tratar em aulas futuras, com essa ideia de um mercado perfeitamente competitivo para justamente avaliar quais são os impactos, né, que essas estruturas mais concentradas de mercado tendem a ter para a sociedade como um todo. Bom, o fato é que, do ponto de vista empresarial, né, as empresas elas evitam esse tipo de concorrência acirrada, né, ou seja, as empresas elas não gostam de uma estrutura de mercado que se aproxime dessa concorrência perfeita, porque isso significa dizer que os lucros, principalmente os lucros econômicos, né, tendem a ser baixos ou serem iguais a zero. Tá? Então, nesse caso, a gente tem, né, muitos substitutos de mercado. Isso faz com que haja, na perspectiva, principalmente na perspectiva neoclássica, uma intensificação da concorrência, porque há muitos ofertantes no mercado e como alguns elementos não são relevantes, por exemplo, a diferença entre os produtores, a capacidade de cada um influenciar os preços do mercado são baixos, consequentemente o consumidor ele é quase que indiferente entre comprar um produto ou outro. E é por isso que elas vão tentar buscar, de uma maneira mais ativa, mudar a posição dela em relação aos concorrentes. E isso abre margem para uma série de estratégias, que é o que a gente vai discutir no decorrer do curso, como a diferenciação de produtos, né, que já aparece aqui na concorrência monopolística dessa aula, bem como a propaganda, né, que está nos textos mais clássicos aí da concorrência imperfeita, e também outras ações mais específicas, como a fusão e aquisição de outras empresas, com o objetivo de aumentar a parcela de mercado e ganhar poder de mercado e, portanto, né, ser capaz de gerar um lucro econômico positivo em determinado setor de atividade. Bom, só para recapitular, os pressupostos da concorrência perfeita são os seguintes. Primeiro, tá, as firmas são tidas como maximizadoras de lucro, ou seja, todas elas adotam uma regra básica, né, de cálculo para a maximização dos lucros. Todas elas produzem bens homogêneos, ou seja, não há diferenciação de produtos. Então, para o consumidor, né, é indiferente comprar da empresa A ou da empresa B, porque as características físicas, né, os benefícios proporcionados por cada produto, de um produtor ou de outro, é o mesmo. Tá? E também haverá muitas empresas idênticas no mercado, ou seja, com a mesma capacidade de produção, capacidade técnica, gerencial, estrutura de custo. Tá? Então, haverá muitas empresas bastante similares com relação a esses aspectos organizacionais. E também não há barreiras de entrada, tá? Ou seja, novos concorrentes podem entrar no mercado caso haja lucro positivo. E também, no caso de lucro econômico negativo, as empresas saem do mercado. Tá? E também se assume que não há nenhum tipo de fricção ou imperfeições de mercado. Né? Por exemplo, assimetria de informação, externalidades, etc. etc. Tá? Então, há outros elementos aí que podem afetar, tá, o desempenho econômico num determinado mercado, que são chamados de imperfeições ou fricções de mercado e, portanto, não fazem parte aí desse modelo do tipo ideal, que é a concorrência perfeita. Bom, com relação ao tamanho das empresas, não necessariamente elas têm que ser pequenas no, no modelo teórico aqui da concorrência perfeita. Tá? Elas até podem ser grandes,
mas elas não têm poder de mercado. Ou seja, nesse caso, o tamanho absoluto da empresa não é relevante. Eu posso ter um mercado enorme, então ter grandes empresas, mas o que interessa é o tamanho relativo delas, ou seja, o poder de mercado também está associado aí com o domínio, né, de parcela substancial, ou a desigualdade, né, da distribuição das vendas entre as empresas que compõem o mercado. Né. Então, a escala individual de produção, né, será maior ou menor conforme o tamanho da demanda, mas a parcela de mercado, né, nesse modelo vai ser distribuída de maneira mais ou menos equitativa. Portanto, né, haverá muitas empresas com pouca participação relativa do mercado, embora essa pouca participação relativa de mercado possa ser, né, em volumes absolutos, grandes quantidades, e portanto eu posso ter grandes empresas, eu posso ter muitas grandes empresas se o mercado for suficientemente grande. Bom, outras características aqui do modelo é que a gente tem como consequência que a produção de bens homogêneos e a ausência de poder de mercado acaba fazendo com que cada empresa individualmente seja incapaz de determinar o preço, ou seja, elas são tomadoras de preço do ponto de vista teórico. E os preços eles vão ser determinados de maneira agregada entre a combinação, né, de todos os ofertantes e todos os demandantes de um determinado produto. Então isso em cada mercado específico. E dessa forma, cada empresa ela tem uma curva de demanda individual que é perfeitamente elástica, ou seja, é uma linha horizontal, no sentido de que a empresa, a depender da sua estrutura de custo, ela pode ofertar qualquer quantidade, né, mas o preço já está dado. Ou seja, então, na verdade, ela vai buscar adequar o seu planejamento da produção de forma a maximizar o lucro. E também, né, essa curva, que a gente já vai ver na sequência, de demanda individual, acaba configurando aí a curva de receita marginal de cada empresa. Então aqui a gente tem, né, a demonstração clássica aqui de equilíbrio de mercado entre oferta e demanda. Né? Então aqui no S a gente tem o supply e o D de demanda para uma indústria, tá? Ou para um mercado como um todo, em que os preços vão ser determinados aí justamente pelo equilíbrio, né, entre a disposição a pagar pelos consumidores e a disposição aí a ofertar por parte do conjunto, né, de produtores ou de vendedores. E no caso da firma individual, né, como ela tem uma participação relativa de mercado pequena, né, então ela não tem capacidade de determinar os preços. E a partir do momento que ela toma preço, ela pode, né, oferecer qualquer quantidade, porque por mais que ela oferte aqui uma grande quantidade, seja uma grande empresa, ela não tem a capacidade de influenciar, né, o agregado, né, da indústria, já que é formado aí por muitas grandes empresas também, né, se for o caso. Portanto, basicamente a gente tem aqui, né, essa função de demanda individual, que é uma linha reta, né, e que também vai representar a receita marginal da empresa, ou seja, se ela vende uma quantidade, né, vezes o preço, vai ser uma determinada receita. Né? Então, se ela passa para duas quantidades, o preço é a própria linha aí da receita marginal, ou seja, ela não vai ter a necessidade de reduzir preços para vender mais. Tá? Bom, por sua vez, né, a gente pode também representar a receita total, em que o preço não é uma função da quantidade na concorrência perfeita, ou seja, o preço ele é constante, basicamente. Então, a receita total aqui ela é uma linha reta ascendente, na medida em que conforme a gente vai aumentando aqui a quantidade produzida, né, e espera ser vendida, né, a receita total ela vai crescer de acordo com esse parâmetro. Aqui nesse exemplo aqui a gente tem um preço igual a 2, né, ou seja, basicamente a inclinação da reta aqui da receita total é dado pelo preço do produto no mercado. Além disso, nessa situação teórica, a receita marginal e a receita média se igualam ao preço. Tá? Então, na verdade, a gente tem uma única curva para as duas coisas, né? Uma linha reta horizontal, tanto para a receita marginal quanto para a receita média que a empresa pode obter na medida que ela vai aumentando a quantidade produzida e vendida no mercado. Tá? Então, aqui a gente tem a receita média como uma derivada, né, em relação à receita total, conforme a quantidade varia,
que vai ser igual ao preço, e que nesse caso vai ser igual ao preço de equilíbrio, ou seja, tá, a gente vai considerando que o mercado esteja em equilíbrio num determinado momento, basicamente a receita marginal vai ser dada por esse preço e também a receita média, né? Ou seja, a receita total dividida pela quantidade vendida, sendo que a receita total é preço vezes quantidade, basicamente a gente vai ter o preço como resultado. Bom, a maximização de lucro, né, que é dado aí por essa equação, né, de a maior diferença possível entre a receita total e o custo total que a empresa tem no determinado período de tempo, que é representado aqui pela letra π na microeconomia, basicamente tem uma função aqui que a gente otimiza, né, do ponto de vista do cálculo, e que o resultado final vai sugerir que a empresa ela vai maximizar o lucro quando a receita marginal é igual ao custo marginal, ou seja, na medida em que a gente vai aumentando aqui as quantidades vendidas, a gente vai ter um aumento da receita. Né? Isso vai se dar até o ponto em que eu tenho receitas marginais acima dos custos marginais. A partir do momento que essas duas coisas se igualam, né, dentro desse modelo teórico, a gente encontra um ponto de inflexão a partir do qual os custos de produzir quantidades adicionais tendem a ser maior do que a receita marginal, considerando que o preço é fixo, ele é constante, mas os custos marginais tendem a ser crescentes. Então a gente viu em outras aulas algumas razões pelas quais os custos podem ser crescentes. Nesse modelo, né, principalmente no curto prazo, esses custos crescentes podem se dar pela perda de produtividade, né, do fator trabalho, na medida que a gente vai incorporando mais e mais trabalhadores, sem haver aí necessariamente a expansão do capital da empresa. No curto prazo, no longo prazo, a gente pode ter uma dinâmica um pouco diferente, mas ainda assim a teoria vai dizer que a partir de um determinado limite a gente também vai no longo prazo apresentar custos marginais crescentes a partir de um determinado ponto. Bom, mas de todas as formas o que interessa aqui é que como a empresa não pode decidir preço, ela toma preço, cabe a ela então, com base nesse preço de mercado, decidir qual que vai ser a quantidade ótima, já que os custos marginais são crescentes a partir de um determinado ponto, então ela vai maximizar seu lucro a partir da escolha da variável Q aqui. Bom, com relação à dinâmica, né, da concorrência no longo prazo, basicamente esse modelo pressupõe que no curto prazo pode haver um desequilíbrio entre oferta e demanda, no sentido de que algumas empresas podem estar oferindo um lucro econômico positivo. Isso faria com que no longo prazo, já que não há barreiras de entrada e de saída, mais empresas viessem para o mercado. Né? Então, aumentando aí a oferta de produtos homogêneos, tá? Colocando a preços mais competitivos, isso traria novamente o mercado para uma situação de equilíbrio, tá? Fazendo com que no longo prazo o lucro econômico tendesse a zero. Tá? Então, além de tender a zero, o preço tenderia ao custo marginal. Ou seja, então nessas condições, no longo prazo, né, o preço reduziria até o nível do custo marginal, lembrando que na estrutura de custo, o custo do capital, nos lucros normais, estão contemplados. Então, quando a gente fala de lucro econômico, é quando a gente tem também um lucro adicional que compensa custos de oportunidade, ou seja, quanto que a empresa poderia oferir de ganhos econômicos caso ela aplicasse os seus recursos em outro setor de atividade. Bom, então basicamente essa dinâmica de longo prazo é dado pelo fato de haver ou não lucros econômicos diferentes de zero. Tá? Então, se há lucros positivos em determinado mercado, tá? Empresas praticando preço acima do custo marginal, logo isso atrairia novas empresas no longo prazo, tá? Fariam investimentos e ampliariam a oferta do mercado, fazendo com que o preço voltasse para uma situação de equilíbrio. E por outro lado, né, se há empresas no mercado que estão tendo lucros negativos, né, lucros econômicos negativos, elas em algum momento decidiriam sair do mercado, né, já que estariam tendo prejuízo bastante elevado e não valeria mais a pena atuar no mercado. Bom, aqui a gente tem essa dinâmica, tá? No mercado de competição perfeita, em que basicamente a gente tem aqui o equilíbrio da firma,
que é dado, né, no ponto em que o custo marginal é igual ao preço, né, e por sua vez também é o ponto em que o custo médio é o mínimo. Então, aqui a gente tem essa tripla coincidência, que determina, né, qual que vai ser o ponto de maximização de lucro da empresa. Por sua vez, né, no nível do mercado, no agregado, esse preço também é aquele que oferece, né, uma determinada quantidade aqui no conjunto das empresas que estão ofertando e dos consumidores que estão demandando um determinado produto. Então, basicamente, esse método de análise é chamado de estática comparativa, né? Ou seja, basicamente ele compara mudanças nas variáveis endógenas em resposta a mudanças nas variáveis exógenas. Então, no modelo tradicional da microeconomia, basicamente a gente tem preços e quantidades que são endógenos, né? Todas as outras variáveis são exógenas. Então, a renda do consumidor, mudanças tecnológicas, barateamento dos insumos, por exemplo, mão de obra, matéria-prima, etc, etc, tudo isso vai alterando estruturas de custo ou capacidade de compra para mais ou para menos, né, dos consumidores. Isso faz com que haja um deslocamento, né, daquelas curvas, como vocês já viram lá na microeconomia. Então, basicamente, a gente vai comparar, né, momentos ao longo do tempo em que há essas variações nas variáveis exógenas, e aí o mercado ele tende a se ajustar ao longo do tempo para novos preços e quantidades de equilíbrio. Então, basicamente, isso só vai reforçando que o mercado tende, né, ao equilíbrio, por mais que os novos equilíbrios, os novos valores sejam alcançados em termos de preços e quantidades. Bom, um outro elemento importante associado aí à concorrência perfeita é essa questão teórica da eficiência e do bem-estar social. Tá? Bom, em termos de eficiência, basicamente a gente tem 4 definições de eficiência do ponto de vista teórico. Tá? O primeiro é a eficiência técnica, que diz respeito ao emprego da quantidade mínima de insumos para produzir um determinado bem ou um determinado serviço, tá? Evitando-se o desperdício. Então você tem aí eficiência técnica produtiva quando há um aproveitamento adequado desses insumos. E a gente diz que é uma eficiência econômica quando a empresa, tá, individualmente, ela produz ao custo mínimo, ou seja, quando ela está lá no ponto mínimo da curva de custo médio. Tá? Então a gente vai dizer que a empresa ela é eficiente tanto do ponto de vista técnico como do ponto de vista econômico. Quando a gente está pensando no agregado da indústria, tá, a gente vai dizer que há uma eficiência produtiva quando toda a indústria produz ao custo mínimo. Isso não necessariamente está acontecendo o tempo todo, tá, mas espera-se que no longo prazo, dados os pressupostos teóricos, que as indústrias tendam a esse ponto mínimo, tá, da curva de custo médio, né, também no seu agregado. E, por fim, né, que eu acho que essa eficiência que talvez mais apareça nas discussões é a eficiência locativa, no sentido de que a indústria ela produz a quantidade socialmente desejável, né, ou seja, ela não produz nem em excesso, nem abaixo daquilo que seria socialmente desejável. Tá? Bom, é claro que essa eficiência alocativa máxima ela vai ser dada justamente por esse modelo de tipo ideal. E aí a gente compara, né, a eficiência alocativa de outras estruturas de mercado com a concorrência perfeita para avaliar, tá, se a gente chega no máximo desejável possível do ponto de vista social, e quando a gente atinge esse máximo possível, a gente vai dizer que a gente vai estar no maior nível de bem-estar social. Bom, essa ideia do bem-estar social também está associada àquelas ideias, né, de excedente do consumidor e de excedente do produtor, sendo que o excedente do consumidor é o ganho líquido dos consumidores a uma dada quantidade de produtos consumidos, né, por parte do consumidor a um determinado nível de preço. Então, por exemplo, quando a gente está no mercado de concorrência perfeita, o ponto de equilíbrio seria aqui no P estrela, né, com Q estrela, e aí, basicamente, a diferença que há entre o preço efetivamente pago pelos consumidores, né, e aquilo que um conjunto de consumidores estaria disposto a pagar como máximo para obter esse produto, representa aí um ganho líquido, tá, no sentido de que isso permite para eles, né, consumirem esse produto a um preço mais baixo do que estariam dispostos a pagar. E isso, bom, em termos práticos, por exemplo, poderia representar
que eles têm mais renda real disponível para consumir outras coisas. Tá? Então, pagar menos daquilo que ele estaria disposto a pagar representa um ganho líquido. Já do ponto de vista do produtor, o excedente é a diferença entre o preço recebido pelos bens vendidos, então, quanto que ele está vendendo aqui, e o custo de oportunidades e fatores empregados na sua produção. Então, de certa forma, essa reta ascendente aqui está representando a curva de custos, acima lá do custo variável, em que está representando também o custo de oportunidade, ou seja, para eu produzir mais quantidades no mercado nesse setor de atividade, eu estou deixando de alocar recursos em outros setores de atividade. Então, para que valha a pena, eu tenho que perceber preços mais elevados para remunerar justamente esses custos crescentes aqui para produzir nesse mercado. Então, do ponto de vista do produtor, toda essa área aqui entre o preço e acima da linha de demanda, da curva de oferta, desculpe, que dá dado por esse triângulo, representa aí o excedente do produtor. E o seu somatório dá o total do excedente, que, em última instância, mede o bem-estar social no mercado, ou seja, maximizar o excedente total, que é dado pela soma do excedente do consumidor e do produtor, significa atingir os maiores benefícios possíveis no mercado, tanto para quem está consumindo o produto, como para quem está produzindo e colocando esse bem à disposição da sociedade. Bom, e aí a pergunta que a gente coloca é se a concorrência perfeita é eficiente. E aí a resposta ela depende de como que a gente está analisando. Do ponto de vista estático, ou seja, da estática comparativa, que eu destaquei há pouco, sim, ou seja, o modelo vai entender que todas as firmas são técnica e economicamente eficientes, e, dado aquele conjunto de pressupostos, também a indústria vai ser produtiva e alocativamente eficiente. Ou seja, se a gente considerar que os produtos não precisam sofrer grandes modificações e nem diferenciação entre si ao longo do tempo, então a gente vai dizer que sim, a concorrência perfeita é um modelo eficiente do ponto de vista estático. Por outro lado, ao longo do tempo, essa ideia de dinamicamente, segundo a crítica do Stiglitz, uma vez em equilíbrio, com lucro zero, as empresas elas não teriam incentivo de fazer novos investimentos para aprimorar o processo produtivo ou para criar novos produtos dentro desse setor. Porque, enfim, elas não teriam incentivos, ou nenhuma expectativa de que ela pudesse recuperar esse investimento no futuro. Então, nessa perspectiva de tentar promover melhorias ou inovação tecnológica, nesse caso, talvez a concorrência perfeita não fosse eficiente. Bom, além disso, se os pressupostos que a gente apresentou aqui da concorrência perfeita não estão presentes, então a gente vai dizer que o mercado não é eficiente. Ou seja, se um daqueles pressupostos que a gente colocou lá no começo da aula não funciona, a gente vai dizer que há falhas de mercado. E quais são as principais falhas de mercado apontadas aí na teoria neoclássica? Primeiro é haver algum tipo de poder de mercado, ou seja, a capacidade de colocar preços acima do custo marginal e, consequentemente, também ter aí um domínio de mercado, ou seja, poucos produtores ou um único produtor no limite. Também nós temos aí a questão dos bens públicos, ou seja, são bens que não são rivais no consumo e também a gente não consegue excluir pessoas de consumirem determinado produto sem pagar o seu preço. Então, essa característica dos bens públicos faz com que a oferta privada desses bens seja bastante limitada. E também a gente tem o problema dos bens comuns, em que os produtos, os bens são rivais, mas também não são passíveis de serem exclusivos. Ou seja, a gente pode ter apropriação ou usufruto desses bens que inibe ou diminui a disponibilidade desses bens para outras pessoas, e a gente não consegue também excluir as pessoas que não contribuem para a formação desse bem do seu consumo. A gente pode ter o problema das externalidades, ou seja, quando há externalidades positivas, a gente pode ter uma oferta insuficiente no determinado bem, porque pessoas vão se aproveitar dos benefícios desse bem sem pagar por eles.
E quando a gente tem externalidades negativas, a gente pode ter o contrário, né? Um excesso de oferta de determinados bens, porque os custos são apropriados, não são pagos, né, por quem causa determinados danos à sociedade ou gera determinados custos para a sociedade, mas eles são compartilhados. Né? A gente tem problemas de informação assimétrica também, que pode comprometer a questão da concorrência, seja pela entrada e saída de empresas no mercado, seja pela possibilidade de cobrar preços, né, diferentes dos custos marginais, etc, etc. E a gente tem ainda os mercados incompletos, que são aqueles mercados que têm uma oferta insuficiente, porque a gente tem aí riscos muito grandes associados, por exemplo, companhias de seguros para casos de pandemia, etc., porque eles são difíceis de serem previstos e acaba inibindo aí a oferta por parte do setor privado. Bom, dando sequência, a gente tem outros dois tipos clássicos aí de concorrência na teoria microeconômica, que é o monopólio e a concorrência monopolística, para a gente fazer um contraponto aí com esse modelo que eu apresentei da concorrência perfeita. Bom, o monopólio ele vai ser caracterizado aí por um único vendedor. Tá? Depois a John Robson desenvolve também o seu análogo, né, que é o monopsônio, em que a gente tem um único comprador. E a empresa monopolista, né, ela vai se deparar com uma curva de demanda negativamente inclinada, basicamente a curva de mercado é a curva da empresa, e a regra de maximização segue a mesma, tá? Embora a forma como ele vai maximizar, dado o fato que ele pode estabelecer o preço, tá, vai levar a um resultado diferente do que na concorrência perfeita. Tá? Então, basicamente, a regra de receita marginal igual ao custo marginal permanece válida, porém, né, a conclusão é distinta pela forma de cálculo. E também a gente tem um outro desdobramento, como eu mencionei em uma das aulas anteriores, que é a concorrência monopolística, essa ideia de competição imperfeita, trabalho do Chamberlain, da Joan Robson, né, um pouco também da questão dos rendimentos crescentes de escala apontado pelos Rafa, enfim. Né, então a gente tem aí algumas contribuições do século passado que acabaram sendo incorporadas aí na teoria microeconômica. Então, basicamente, a concorrência monopolística ela é caracterizada por muitos vendedores, mas com produtos diferenciados. Então, a gente abandonou a premissa da homogeneidade dos produtos. Também, cada empresa vai ter uma curva de demanda, nesse caso individual, porque há várias empresas, negativamente inclinada. E o tamanho de cada empresa, esse é um pressuposto que é colocado ali, é pequeno, de tal forma que não influencia os lucros dos rivais. Ou seja, então haverá um pequeno poder de monopólio para cada empresa individualmente, por conta da diferenciação do produto, mas não há barreira de entrada e saída, portanto, tem muitas empresas no mercado e então elas também não conseguem praticar preços abusivos, diferente do caso do monopólio. Bom, a gente vai começar revisando aqui algumas características do monopólio. Então, aqui os pressupostos. Então, basicamente, a gente pressupõe que há apenas uma firma no mercado e que não há produtores de bens substitutos, né? Pelo menos substitutos próximos. As barreiras de entrada são elevadas. Tá? Eu já discuto aqui algumas possibilidades de barreiras de entrada. Demanda do mercado a demanda individual, como eu falei. E, portanto, a empresa monopolista ela é capaz de definir preços. E também a gente pressupõe que não há outras formas de perfeição no mercado e que a empresa é maximizadora de lucro. Então, são os 4 pressupostos aí básicos do monopólio. Bom, na teoria convencional, existem algumas causas aí para a criação de mercados em estrutura de monopólio. A primeira seria uma propriedade exclusiva de matérias-primas ou de técnicas de produção. Por exemplo, pode ser uma propriedade de Estado, né? Então o petróleo é de propriedade do Estado brasileiro, portanto ele criou no passado a Petrobras, e a Petrobras era a única a extrair o petróleo das águas brasileiras. Então aqui isso mudou ao longo do tempo, mas basicamente o Estado era proprietário, né, daquele recurso natural e ele mesmo foi lá explorar. Tá? A gente pode ter também outras formas de propriedade, intelectual nesse caso, que são as patentes de produto ou de processos,
que garante exclusividade na exploração econômica por um determinado período de tempo. Então, a gente pode ter monopólios temporários nesse caso, dado que o regime de patente atual, de maneira harmonizada, prevê até 20 anos, né, de duração das patentes. A gente pode ter também questões legais, que acabam criando monopólios, por exemplo, licença governamental ou a criação de barreiras comerciais, principalmente relacionadas à importação, né, que podem criar aí monopólios em determinados setores de atividade. E por fim, a gente tem a situação do monopólio natural, que é quando uma única empresa ela pode fornecer um bem para o mercado como um todo de uma maneira mais eficiente. Então, aquela eficiência tanto técnica como econômica, um custo menor, do que seria possível fazer se a gente tivesse várias empresas competindo no mercado. Então, são os casos clássicos aí quando a gente tem um alto custo fixo, né, um alto investimento inicial necessário e economias de escala, como a geração, a transmissão de energia elétrica, como o tratamento, né, de água para saneamento básico, o tratamento de esgoto e assim por diante. Bom, e aqui então, já que o monopolista, né, pode definir preço, o que ele escolhe? Né? O preço ou a quantidade? Bom, basicamente assim, como ele vai se deparar com uma demanda de mercado, né, ele vai escolher, na verdade, o ponto em que ele maximiza o lucro na curva de demanda. Ou seja, como a demanda é negativamente inclinada, as quantidades que ele vai conseguir vender no mercado depende do preço que ele estabelece. Tá? Então, basicamente o que ele faz é uma conta em que ele escolhe simultaneamente preço e quantidade. Né? O objetivo dele é, a partir de qual é o comportamento da demanda, ou da elasticidade de preço da demanda, definir qual que vai ser o ponto ótimo para ele. Então a gente tem a seguinte regra, né? Ou seja, a gente ainda vai trabalhar com aquela concepção de receita marginal igual ao custo marginal, e aqui a gente tem a equação da demanda, né, dada aqui pelo preço, né, ela está invertida, então preço é igual a uma constante A menos um coeficiente B vezes a quantidade. Tá? Para simplificar, depois eu mostro sem que seja assim, né, mas o custo marginal constante, então portanto a gente tem rendimentos constantes de escala, mas depois a gente pode, eu mostro no gráfico a situação de rendimentos decrescentes de escala. E então a gente vai ter lá, né, o lucro determinado novamente pela diferença entre a receita total e o custo total. E aí, substituindo a receita total, que é dado aí por preço vezes quantidade, então a gente coloca aqui o preço, né, que é dado por essa equação, a gente chega na equação final aqui que serve de base para a gente fazer a maximização de lucro. Né? Ou seja, a constante vezes quantidade menos, né, o parâmetro B vezes a quantidade ao quadrado, menos o custo marginal vezes a quantidade. Tá? Bom, a gente vai começar por aqui. A monopolista vai escolher a quantidade e depois estabelece o preço. Se a gente fizer o contrário, vai chegar no mesmo resultado, mas vamos seguir nessa ordem. Então, assim, quando a gente faz, né, a primeira derivada aqui da equação de lucro com relação às quantidades, e igual a zero, né, a gente vai ter aqui um ponto de otimização. E aí, basicamente, a quantidade, né, de maximização de lucro vai ser dado por essa diferença aqui do parâmetro A menos o custo marginal, divididos por 2 vezes o coeficiente B. Tá? Então, a partir disso, tá, substituindo isso lá na equação do preço, a gente aí determina também qual que vai ser o preço de venda do produto. Tá? Então, A menos B, e aí aqui a gente tinha a quantidade, a gente vai substituir por essa quantidade ótima, que é A menos C divididos por 2B, a gente vai chegar, no final das contas, que o preço vai ser dado pela constante, né, mais o custo marginal divididos por 2. Tá certo? Bom, então adiante, né, a gente tem aqui um exemplo, né, de um preço ótimo, né, e quantidades para um monopolista. No primeiro gráfico aqui a gente tem a situação em que o custo marginal é constante, portanto o custo marginal é igual ao custo médio nesse caso. E aí a gente tem aqui o ponto de maximização de lucro. Tá? Então a gente tem a demanda do mercado aqui e em vez de a gente ter, né, um ponto aqui de maximização de lucro, que seria a concorrência perfeita, a gente tem um ponto aqui em que o preço, né, ele é maior que o custo marginal, tá certo?
Então, preço, que é a constante, mais, que é um valor aqui em cima, mais C, né, que é o custo, dividido por 2, faz com que a gente tenha, então, um preço maior que o custo marginal. Então, isso é um dos indicadores aí do poder de mercado. E a quantidade, né, que é dada aqui embaixo, também é uma quantidade que seria inferior à que seria aí no comparativo, né, com a concorrência perfeita. No segundo gráfico, a situação não muda muito, né? Ou seja, por mais que eu tenha aqui uma curva de custo marginal crescente, né, e uma curva de custo médio que apresenta um ponto mínimo e depois, né, ela passa a se tornar crescente, né, representando aí as economias de escala a partir de um determinado ponto, né? De todas as formas, a gente vai ter, né, esse ponto aqui, em que eu tenho lá a coincidência entre o custo marginal e a receita marginal, né, como um ponto em que eu maximizo o lucro, porém, né, nesse ponto, como eu incorporo a curva de demanda no meu cálculo, eu cobro um preço mais alto, né, do que o meu custo médio, né, o meu custo médio aqui está nesse ponto, e o custo marginal também está por aqui, e portanto, né, o preço maior do que o custo marginal. Então, isso a gente já vai ver num outro gráfico um pouco mais detalhado, traz como consequência, né, a possibilidade de determinar preços e produzir uma quantidade menor, né, do que seria uma situação de concorrência. Então, a partir disso, né, a gente vai dizer que o monopólio ele gera uma ineficiência, né, ou seja, o equilíbrio da empresa e o equilíbrio do mercado, consequentemente, né, ele é ineficiente. Tá? E ele é ineficiente por conta dessas duas coisas que eu mencionei. O preço é maior do que aquele preço que seria do mercado competitivo. Né? Então aqui a gente tem a situação da curva de oferta. Exatamente, não tem uma curva de oferta, né, para o mercado, mas a curva do custo marginal para a empresa monopolista, né, que vai determinar a sua oferta. E a gente tem uma quantidade menor do que seria na concorrência perfeita, ou seja, né, a quantidade de monopólio menor do que a quantidade de concorrência perfeita e o preço acima daquilo que seria. E do ponto de vista do bem-estar, né, isso faz com que a gente tenha uma perda, né, o chamado peso morto, em que essa área que está achurada aqui, né, ela deixa de existir porque tem menos consumo, obviamente tem menos geração aqui de lucro econômico nesse trecho, mas a empresa ela apropria um extra aqui em cima, né, que é essa diferença da área entre o PM e o PC e esse trecho aqui, né, entre A e o QM aqui. Então, essa perda de excedente total, né, é considerada uma medida, né, de perda de bem-estar social e, consequentemente, de eficiência gerada aí por um monopólio. Bom, indo para o nosso último modelo da aula de hoje, que é o da concorrência monopolística, a gente tem os seguintes pressupostos. Bom, já falei que haveria muitas empresas similares na indústria, né, e pequenas para influenciar o lucro das demais. A gente tem aqui produtos heterogêneos, mas que acabam cumprindo a mesma função. Tá? Então, sei lá, calça jeans da Levi's e calça jeans da Lee. Então, são produtos com marcas diferentes, pode ter até designs diferentes, tecido pode ser também diferente, mas cumpre a mesma função. Não vai haver aqui barreiras de entrada ou de saída de empresas. As firmas maximizam lucro e também se supõe que não há outras imperfeições no mercado. Por sua vez, né, até influenciado pelo trabalho do Piero Sraffa, vai se considerar que há economias de escala na produção. Bom, na concorrência monopolística, as empresas elas têm uma demanda individual negativamente inclinada. Né? Isso lhes dá um pouco do poder de mercado, ou seja, o preço que elas vão praticar vai estar acima do custo marginal. Tá? Porém, não há barreira de entrada, tá? Nem de saída. Então, no longo prazo, há uma tendência de que o lucro econômico seja zero, ou seja, à medida em que as empresas estão praticando preço acima do custo marginal, isso atrai novas empresas que vão também tentar, através da diferenciação de produto, conquistar parcelas de mercado.
Então, no longo prazo, né, a gente tem que o preço, né, vai ser igual ao custo médio. Tá? Ou seja, não necessariamente vai ser igual ao custo marginal, como no caso da concorrência na concorrência perfeita, desculpa, mas ele vai se igualar aqui ao custo médio. Tá? Nesse caso, em função disso, a produção ela não é eficiente, tá? Mas o lucro vai tender a zero. Tá? Isso vai ficar um pouquinho mais claro no próximo gráfico. Isso talvez pudesse ser compensado aí pela maior variedade de produtos, ou seja, em vez de eu ter um mercado que oferece todos os produtos exatamente iguais, eu tenho um mercado que ele tem um determinado peso morto, vamos dizer assim, parecido com o que acontece no monopólio, mas não tão grave como no monopólio. Mas por outro lado, né, eu tenho à disposição diferentes marcas, diferentes produtos, e isso pode fazer com que os consumidores tenham, né, uma maior disponibilidade de produtos variados, e isso pode ser visto como um ponto positivo. Tá? Bom, basicamente o que a gente tem aqui são o seguinte, né? O equilíbrio na competição monopolística, né, ele vai ser dado também no ponto em que a receita marginal é igual ao custo marginal. Porém, nesse caso, né, a gente tem uma tendência aqui de que os custos médios sejam mais elevados, e, portanto, a gente vai ter um ponto aqui em que o custo médio toca a curva de demanda, e nesse ponto aqui a empresa ela vai estabelecer o seu preço, tá? Ou seja, para maximizar o seu lucro, ela estabelece o preço que vai ser igual ao custo médio, né, quando a receita marginal é igual ao custo marginal. Tá? Então a regra continua a mesma, porém, né, o preço que se estabelece é igual ao preço médio nesse ponto aqui. Nesse caso, esse custo médio está acima, tá, daquele custo mínimo que poderia ser no caso da concorrência perfeita. Tá? E outro elemento que a gente deve considerar é o seguinte, que o lucro, nesse caso, o lucro econômico, ele é zero. Tá? Por quê? Porque eu estou vendendo quantidades aqui, né, exatamente no ponto do custo médio. Portanto, tá, aqui eu não tenho lucro econômico nenhum. Tá? Ou seja, toda a receita que é dada por P vezes Q é igual também ao custo, né? Ou seja, custo médio, que nesse caso é igual ao P, vezes a quantidade. Tá certo? Então, nesse caso, a gente teria, né, uma situação que há um pequeno peso morto também, porque na verdade seria nesse ponto aqui, né, que a gente teria, no caso da concorrência perfeita, tá, um preço mais baixo e uma quantidade maior, porém, né, a gente teria aí mais empresas oferecendo produtos similares, mas não necessariamente idênticos. Tá? Então, basicamente, a concorrência aí via marca nos primeiros trabalhos são feitos pela diferenciação das características físicas mesmo dos produtos, e principalmente através de estratégias de propaganda para tentar convencer os consumidores de que uma determinada marca é superior ao do seu concorrente. Bom, para sintetizar, basicamente nessa aula, a gente viu que o modelo de tipo ideal com o qual a gente compara outras estruturas de mercado é o da concorrência perfeita, em que a gente tem muitas empresas, produtos homogêneos e sem poder de mercado. Basicamente, a característica aqui é que o preço é tomado do mercado e o lucro econômico tende a zero no longo prazo. Já no monopólio, a gente tem uma única empresa, sem concorrentes substitutos diretos, e essa empresa pode definir preços e quantidades, o que gera aí uma ineficiência alocativa, o chamado peso morto. E na concorrência monopolística, a gente tem muitas empresas com produtos diferenciados, tem um poder de mercado limitado, o lucro econômico tende a zero também no longo prazo. Bom, eu deixo aqui algumas questões para reflexão a partir disso, para a gente debater inclusive nas próximas aulas, é que, primeiro, considerando as falhas de mercado associadas ao monopólio, como o poder de mercado pode ser controlado ou regulamentado para minimizar essa ineficiência ou peso morto. Segunda questão é, no modelo de concorrência monopolística, as empresas investem em diferenciação de produtos. Bom, em que medida esses investimentos em diferenciação podem resultar em benefícios reais para os consumidores ou apenas um aumento de custo? Bom,
Recomendo para a aula de hoje a leitura do capítulo 1, aqui do livro do David Cooper e da Lia Azinclair, Economia Industrial. A terceira edição está disponível na minha biblioteca virtual da UFPR. E também os gráficos que eu usei aqui, né, estão disponíveis nesse livro. Ele não está facilmente disponível na internet, mas quem quiser ver, ele está em inglês, né, quem quiser procurar. É um livro bastante interessante, dos autores Tremblay e Tremblay, que se chama New Perspectives on Industrial Organization. Bom, é isso e vejo vocês na próxima aula.